Você já parou para pensar quem construiu essa pessoa que você chama de eu? Eu não estou falando do seu corpo, nem do seu nome, tampouco da tua profissão, mas eu estou falando daquela voz dentro da sua cabeça que diz o tempo todo: eu sou assim, eu não consigo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso é para mim, eu preciso disso, ou eu jamais faria aquilo. Mas e se grande parte dessas certezas elas não tivessem começado em você? E se aquilo que você chama de personalidade for em parte uma construção? E se aquilo que você chama de opinião for muitas vezes apenas uma repetição? E se aquilo que você chama de escolha tiver sido preparado muito antes de você perceber que estava escolhendo alguma coisa? Talvez essa seja uma das perguntas mais desconfortáveis que alguém possa fazer. Quem construiu a sua mente? Eu vou dividir esse vídeo em alguns blocos para que a gente consiga, de uma forma estruturada, entender como que foi essa construção, porque ela não teve origem do absoluto zero. Quando você nasceu, você não tinha uma religião, não tinha uma ideologia, não tinha uma opinião política. Você não tinha medo de fracassar, não tinha vergonha do próprio corpo. Você não sabia nada sobre status, não sabia o que era sucesso, não sabia quanto dinheiro precisava para se sentir algo importante, seguro, quem sabe. Você simplesmente existia. E então você começou a absorver primeiro sua família, depois a escola, os amigos, a cultura, a televisão, e aí então a internet, os relacionamentos, as experiências, os traumas, os elogios, as rejeições, as expectativas. E pouco a pouco você começou a construir uma identidade. Uma coleção de respostas para uma pergunta: quem sou eu? O problema é que quase nunca paramos para perguntar: essas respostas são realmente minhas? Essas respostas são realmente suas? Ou apenas eu aprendi a responder assim? Ou apenas você aprendeu a responder desta maneira? Para a gente entender um pouco dessa estrutura da consciência, imagina uma casa. Antes de você colocar os móveis, alguém precisa construir essa estrutura. Então, as paredes, os cômodos, as portas, janelas. Só depois que você começa a decorar. A mente funciona de maneira parecida. Antes de você escolher conscientemente muitas das suas decisões, existe uma estrutura interna. Essas estruturas elas já estão funcionando. São suas crenças, valores, medos, associações, padrões e expectativas. E essas estruturas elas influenciam aquilo que você percebe. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo através das suas percepções e daquilo que aprendeu a procurar. Duas pessoas elas podem viver a mesma situação e sair delas com interpretações completamente diferentes. Enquanto uma vê oportunidade, a outra vê uma ameaça. Enquanto uma vê rejeição, a outra vê liberdade. Enquanto uma vê fracasso, a outra vê aprendizado. O acontecimento ele pode ser o mesmo, mas a arquitetura interna é diferente. E talvez esse seja um dos grandes problemas da consciência, porque confundimos a nossa interpretação da realidade com a própria realidade. Existe algo muito perigoso, que é aquilo que aprendemos deixar de parecer aprendizado e começar a parecer identidade. Se uma criança ela ouvir por muito tempo que ela é muito distraída, ela pode deixar de pensar que disseram que ela é distraída e começar a pensar que ela é distraída. Percebe? Aquilo que disseram tornou-se para ela uma identidade, parte da personalidade dela. Outro exemplo é você dizer a uma criança que ela não é boa em matemática e ela ter a percepção de que ela não é inteligente. Um outro exemplo também
muito comum, você precisa ser forte. A criança interpreta que ela não pode demonstrar fraqueza. O dinheiro é difícil e você passa a viver como se a escassez fosse uma lei da natureza. Consegue perceber essa transformação? Primeiro existe uma experiência, depois uma interpretação, seguido então de uma repetição, depois isso vira uma crença e finalmente isso torna uma identidade, parte da sua personalidade. É assim que uma programação pode se esconder dentro daquilo que chamamos de personalidade. Aqui existe uma distinção muito importante. Ser influenciado não significa ser fraco. Todos nós somos influenciados. A questão não é como eu faço para nunca ser influenciado. Isso é impossível. A questão é, consigo perceber aquilo que está me influenciando? Porque existe uma diferença enorme entre ser influenciado e ser inconsciente da influência. Particularmente, eu não acredito que somos livres. Somos sempre influenciados, seja pelo ambiente, pelas pessoas, familiares, cultura, educação, entre outras coisas. Partindo desse princípio de que não sou livre, eu quero então ser escravo daquilo que me faz melhor a cada dia. Então, quando você percebe uma programação, ela deixa de ser completamente invisível. E quando algo se torna visível, você começa a ter uma possibilidade que antes não tinha, de escolher. Talvez consciência não seja controlar tudo. Talvez consciência seja perceber antes de reagir. Perceber o pensamento, a emoção, o impulso, o padrão. E então perguntar, eu realmente quero seguir por aqui? Na primeira temporada nós falamos muito sobre sistemas, sobre aquilo que acontece fora. Mas existe uma descoberta ainda mais profunda. O sistema ele não precisa controlar cada movimento seu. Se ele conseguir influenciar a maneira como você pensa, muitas vezes você mesmo fará o resto. Você escolherá, justificará, defenderá e repetirá. E talvez nem perceba. Essa é uma das formas mais sofisticadas de condicionamento. Quando você acredita que está agindo espontaneamente, mas na verdade está apenas reproduzindo algo que foi instalado muito antes. Isso não acontece apenas através da sociedade. Isso acontece através das relações, ambientes, dos algoritmos, da publicidade, dos grupos aos quais queremos pertencer. E também através de nós mesmos, porque depois de algum tempo, a programação externa encontra uma casa dentro da nossa própria mente. Hoje em dia nós falamos muito sobre algoritmos. Algoritmos sabem o que assistimos, o que clicamos, o que compramos, o que prendem a nossa atenção. Mas existe um algoritmo muito mais antigo, que é o nosso próprio cérebro. Ele busca por padrões, ele busca por economizar energia, repetir aquilo que já funcionou, evitar aquilo que associa a dor e procurar aquilo que traz recompensas. E quanto mais repetimos algumas coisas, mais natural ela parece. E é por isso que algumas pessoas sempre dizem, eu não sei por que faço isso, eu sempre acabo no mesmo lugar, eu sei que não deveria, mais faço, eu prometo que dessa vez vai ser diferente. E depois o ciclo retorna. Talvez o problema não seja a falta de força de vontade. Talvez exista uma arquitetura sustentando esse comportamento. Enquanto você tentar mudar apenas o comportamento, sem investigar a estrutura que a produz, você continuará lutando contra o sintoma. Agora eu quero propor um exercício e não precisa responder agora. Apenas carregue essa pergunta por alguns dias. O que em mim foi escolhido por mim? Olhe para suas crenças, seus medos, olhe para suas relações, a relação com o dinheiro, a relação com o trabalho, a relação com o amor, a necessidade de aprovação, necessidade de controle, a maneira de reagir quando você é contrariado, sua necessidade de estar certo, sua dificuldade de dizer não.
seu medo de decepcionar e pergunte: isso nasceu em mim ou foi colocado em mim? E existe uma segunda pergunta, ainda mais importante. Se eu tivesse crescido em outro lugar, com outras pessoas, outra cultura, outras experiências, eu continuaria sendo exatamente quem eu sou hoje? Talvez essa resposta seja desconfortável, mas o desconforto pode ser o começo da consciência. E aqui chegamos num ponto importante desta jornada. Nosso objetivo não é destruir tudo aquilo que você aprendeu, porque nem tudo que foi construído em você é ruim. Existem valores que merecem permanecer. Existem princípios que foram ensinados e que se tornaram virtudes. Existem experiências que nos tornaram mais humanos. A questão não é destruir a arquitetura, é simplesmente conhecê-la. É descobrir quais paredes ainda fazem sentido, quais portas precisam ser abertas, quais cômodos que você nunca entrou e quais estruturas continuam existindo apenas porque você nunca teve coragem de questioná-las. Talvez amadurecer seja isso, não jogar fora tudo aquilo que recebeu, mas finalmente decidir conscientemente o que merece permanecer. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que consciência era simplesmente acordar. Mas talvez acordar seja apenas o primeiro passo, porque depois de acordar você precisa descobrir como foi construído o mundo dentro de você. E é exatamente isso que vamos investigar nessa temporada. A arquitetura da consciência, a estrutura invisível, os padrões, as crenças, o ego, a identidade, a atenção, a memória, o medo, o desejo, a necessidade de pertencimento e principalmente a possibilidade de escolher quem você será depois de perceber tudo isso. Porque existe uma diferença entre viver e viver conscientemente. E talvez pela primeira vez você esteja pronto para olhar para dentro da sua própria arquitetura, não para encontrar respostas, mas para descobrir quais perguntas nunca permitiram que você fizesse. Essa é o começo da arquitetura da consciência, temporada 2.